Graça e paz, meus amados irmãos. Você que tem assistido às nossas mensagens, que tem aprendido conosco, clica aqui embaixo em inscrever-se. Ativa aquele sininho para receber notificações de novas mensagens. Deixa aquele like, compartilhe nossos vídeos. Ajude a fortalecer esse canal, que já é um canal de bênçãos na vida de muitos irmãos. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que já iniciou a vida eterna com Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesma hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor transborde na tua vida, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. Você já tentou alguma vez discutir alguma coisa com uma pessoa estrangeira que não entende a tua língua e cuja língua você também desconhece? Você acha que isso é possível? Imagine você argumentando em português e uma pessoa contra-argumentando em chinês. Aonde vocês vão chegar? A lugar algum. Porque um não consegue expor o seu ponto de vista e tampouco compreender o ponto de vista do outro. É inútil, é infrutífero, improdutivo, é pura perda de tempo. É melhor deixar do jeito que está, porque pelo menos vocês evitam o estresse. E na melhor das hipóteses, pode, na verdade, nem mesmo ser uma discussão, já que um não entende o outro. Pode ser que ambos estejam falando a mesma coisa, defendendo o mesmo ponto de vista. E quando você tenta discutir com uma pessoa que fala e compreende a tua língua, uma pessoa nativa do mesmo país, e muito embora essa pessoa tenha plena compreensão das tuas palavras, ela está fechada e não aceita nem mesmo raciocinar sobre o que você está dizendo. E a despeito de todas as evidências que você apresenta, ela está determinada a não mudar o seu ponto de vista. É a mesma coisa, meus irmãos. Não se chega a nenhuma conclusão.
há nenhum resultado. É outra perda de tempo, outra situação em que não convém que estejamos. Muito bem, meus amados irmãos, eu tenho amplo conhecimento da palavra e da vontade de Deus, graças a Deus. Isto porque leio a Bíblia sistematicamente, tenho o melhor dos ensinamentos bíblicos, que vem do meu apóstolo. E por isso, não perco um culto. E estou na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não abro mão disso. E eu me recuso terminantemente a participar de qualquer discussão ou debate sobre a palavra de Deus com os irmãos que seguem vivendo pela lei de Moisés. Não adianta. São duas doutrinas distintas e distantes. É como querer misturar água com óleo, luz com trevas, ou bem com mal. É impossível de se extrair qualquer benefício desse tipo de encontro. É como se discutir em português com uma pessoa que só fala e entende o alemão. Pode até parecer para algumas pessoas arrogância, para outras timidez, para outras alienação, mas não é. É sabedoria de Deus. Agora, se alguém me inquire, me pergunta sobre alguma das minhas publicações, ou mesmo sobre qualquer interpretação bíblica, eu ponho de lado toda a minha ocupação e destino tempo para responder. Se não imediatamente, oportunamente, esclarecendo a dúvida do irmão. Ou seja, eu atendo a quem quer aprender. Porque a palavra de Deus não é para ser discutida, é para ser conhecida, compreendida e seguida. Livro de Tito, capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entreis em questões loucas, genealógicas e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Olha só, meus irmãos, não é um conceito meu, é um conceito bíblico. Já vários grupos de pessoas evangélicas do WhatsApp, onde eu costumo publicar os meus vídeos, me expulsaram sob a alegação de que eu não participo de debates, não participo dos bate-papos, que eu não entro para colocar meu ponto de vista. É verdade, eu não participo e não entro mesmo. Primeiro, porque sou uma pessoa muito ocupada. Segundo, porque eu não gosto de bate-papos. E depois, porque não tenho tempo a perder com as pessoas da lei. E quem quiser pode me expulsar. Paciência. Já dezenas de grupos fizeram isso. Tanto pela minha falta de participação nas discussões, quanto por não concordarem com o teor das minhas mensagens, que estão todas fundamentadas na Bíblia Sagrada. Meus amados, quando nenhum grupo quiser receber as minhas mensagens, eu vou me restringir às pessoas que estão inscritas no meu canal. E quando ninguém quiser me ouvir, eu estou certo de que o Senhor me ouvirá. Observe que todas as minhas mensagens estão fundamentadas na palavra de Deus. E o próprio Deus, como já vimos no trecho inicial, disse
que não são todos os que suportam a sã doutrina da graça. Alguns têm comichão nos ouvidos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redardas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glórias a Deus. Existem, meus amados, diferenças marcantes de conhecimento, de ponto de vista e de comportamento entre uma pessoa que vive pela graça do nosso Senhor e outro que vive pela lei de Moisés. É muito fácil distinguir, até mesmo pela maneira de falar. Quem está em uma doutrina e quem está em outra se distingue até por isso. Basicamente, meus irmãos, quem está seguindo a Moisés na sua lei se limita ao Antigo Testamento, e quem vive pela fé em Jesus, pela graça, tem a sua doutrina concentrada no Novo Testamento, principalmente nas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, com toda a sabedoria dada por Deus a ele. Após receber de Jesus a descrição do novo pacto da graça em substituição à lei de Moisés. E é curioso como o povo de Deus, que segue a lei de Moisés, parece ignorar quase todo o Novo Testamento, à exceção dos 4 primeiros livros que correspondem ao Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que contém narrativas sobre o nascimento, vida e morte de Jesus. A partir daí, todo o restante da Bíblia, principalmente o Apocalipse, é por eles ignorado. E as diferenças de entendimento e de comportamento são marcantes. E já começa de entrada. O povo da lei de Moisés saúda os irmãos com a paz, ou com shalom, que são expressões típicas dos judeus do Antigo Testamento, enquanto que os da fé, da graça de Jesus, cumprimentam os irmãos com graça e paz. Você pode até pensar que esse detalhe é insignificante, mas não é. É uma clara demonstração de como o pessoal que vive no Antigo Testamento ignora totalmente o tratado da graça. Despreza esse ensinamento deixado por Jesus, que é uma das principais bases do Novo Testamento. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Depois, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Depois, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele inicia assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Glórias a Deus. Observem, meus irmãos, como até mesmo o apóstolo Pedro, grande pregador da lei de Moisés, saudava as igrejas com graça e paz. Agora, porque o povo de Deus, até o dia de hoje, insiste em se cumprimentar como os judeus do Antigo Testamento, sinceramente, eu não sei. Outra diferença fundamental entre as pessoas que estão na lei e as que estão na graça é que os da lei possuem uma fé natural, uma fé carnal, que é peculiar de cada pessoa, enquanto que os da graça possuem o dom da fé, um atributo espiritual concedido pelo nosso Senhor e repartido igualmente para cada um. É curioso observar que no Antigo Testamento existem inúmeros trechos descrevendo a fé dos grandes heróis, como Abraão, Davi e tantos outros. Mas a palavra fé só aparece uma única vez, sendo uma resposta ao Senhor, ao profeta Abacuque, referindo-se ainda a algo que naquela ocasião pertencia ao futuro, obviamente ao tempo presente, já que antecipava que o justo viveria pela fé. Glórias a Deus. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Depois, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, a palavra do Senhor diz: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si, mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Meus amados irmãos, outra diferença marcante entre as duas doutrinas é que as pessoas da lei vivem imersas nos seus pecados, tendo que oferecer constantemente sacrifícios para poder pagar o preço do perdão. Estão sempre com medo e fugindo do inimigo, desviando-se do mal, vendo o demônio em todos os lugares. Enquanto nós, que somos da graça, exercitamos a nossa fé na afirmação de que somos de Jesus e o maligno não nos toca. E não oferecemos sacrifício algum, porque Jesus já se ofereceu como sacrifício único e definitivo por todos os nossos pecados. Assim é o exercício da fé. Porque o uso da fé requer uma posição definida, meus irmãos. Ou você crê, ou você não crê. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Depois, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus,
e que todo mundo está no maligno. Meus irmãos, mais uma vez vemos aqui o apóstolo João, homem da lei de Moisés, fazendo e estimulando o uso da fé, afirmando que não teme ao inimigo, que já foi derrotado por Jesus, e que todo mundo que não usa da fé está sujeito ao maligno. Outra diferença notável de cultura entre os irmãos da lei e os da fé, da graça do Senhor, é a certeza da salvação. Os da lei não têm plena convicção da salvação, mas têm esperança de ser salvos e vivem as suas vidas nessa inconstância. Um dia salvos, outro dia perdidos. Um dia no céu, outro dia no inferno. Um dia no livro da vida, outro dia arriscado do livro da vida. E até mesmo, meus irmãos, a motivação de ir a um culto é diferente entre as duas doutrinas. Os da lei vão ao culto com medo de perder a salvação, ou com medo de serem condenados pelo pastor, expostos diante dos irmãos, recebendo cajadadas por uma ocasional falta, enquanto que os da fé vão aos cultos regularmente, numa atitude de gratidão, para agradecer ao nosso Senhor Jesus por tão grande salvação, por todas as bênçãos recebidas desde o culto anterior, para louvar e adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para congregar com os irmãos, com quem irão passar a vida eterna ao lado de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus quanto gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Depois, no livro de João, capítulo 10, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tinha dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Louvado seja o nosso Senhor. Meus amados irmãos, mais uma diferença filosófica entre os dos sacerdócios de Moisés e os dos sacerdócios de Jesus. Os da lei vivem para o Jesus homem, enquanto que os da fé, da graça, vivem para o Jesus ressuscitado, exaltado e glorificado. Quando pronunciam Jesus, os irmãos da graça têm plena consciência de que esse é o nome sobre todo nome, e não consideram mais nem ao Senhor, nem aos irmãos segundo a carne, porque vivem em espírito, da mesma forma como irão viver a eternidade, apenas com um corpo transformado. Os da lei se limitam aos milagres realizados por Jesus, homem,
a multiplicação dos pães e peixes, a pesca maravilhosa, Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, a crucificação e morte e outros. Os da graça consideram tudo isso, porque está na Bíblia, mas tem o seu foco nas orientações e realizações deixadas pelo Jesus ressuscitado, o nosso Deus vivo. Livro de João, capítulo 4, versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Depois, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Meus irmãos, mais uma diferença entre os da lei e os da graça de Jesus é que os que vivem da lei são servos, vivem debaixo de jugo e proibições e ordenanças. Precisam oferecer sacrifícios ao Senhor, sacrifícios que Deus já não recebe mais, depois que Jesus se ofereceu como sacrifício único e definitivo. Enquanto que os da graça, justamente por viverem pela fé em Jesus e em toda a sua obra, são considerados filhos de Deus. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toqueis, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Depois, no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Depois, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, diante de tudo que apresentamos, fica então evidente que os irmãos da lei de Moisés, muito embora se saúdem com a paz, não vivem na paz, e nem mesmo têm paz,
mas a saudação apenas indica que eles estão procurando, esperando chegar à paz. Também fica muito claro que o verdadeiro evangelho de Deus para nós, povo de Deus, é o evangelho da graça, e não a extinta lei de Moisés. Deus sempre tem o melhor para nós, meus irmãos, porque Ele nos ama de verdade. E é uma lástima que a grande maioria do povo de Deus não compreenda isso e não aceite essa maravilhosa dádiva de Deus, a sua graça. Enquanto isso, nós, que somos da fé, vivemos na graça e na paz, sem sobressaltos, sem temores, inabaláveis, confiando no poder e no amor de Jesus, conscientes de que somente pela graça conseguimos ter paz neste mundo e salvação eterna. Nunca é demais, meus irmãos, lembrar que os irmãos que estão vivendo pela lei de Moisés ainda não estão salvos, porque somente pela graça somos salvos. No entanto, os da graça já desfrutam da segurança dessa bênção do Senhor e desde agora já iniciaram a sua vida eterna com Jesus, porque não largam mão dele por nada. Não estamos dizendo aqui que os que estão na lei não serão salvos, mas sim que serão salvos ou se convertendo à graça de Jesus, ou se não, serão salvos como que pelo fogo, o que significa que terão que padecer um pouco ainda, até que passem a conhecer as verdades de Deus para serem justificados. Na verdade, por tudo que acabamos de ver, podemos dizer que eles já estão padecendo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Depois no livro de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavra de Jesus, meus amados. Depois, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Meus irmãos, compreendamos que o ministério da condenação referido nesse último trecho é a lei de Moisés. E o ministério da justiça é a graça, porque é a única doutrina em que somos justificados. Observe também o detalhe: o ministério da condenação foi glorioso. Paulo não disse que é glorioso, mas foi. Esse verbo está no pretérito perfeito, ou seja, no passado, numa clara indicação de que a lei de Moisés já não existe mais. E agora, meu amado irmão evangélico, você ainda vai insistir em seguir essa antiga lei de Moisés? Vai continuar oferecendo sacrifícios a Deus, subindo os montes, descendo as águas, jejuando e realizando vigílias? Vai continuar negando a Jesus e toda a obra por ele realizada? Vai seguir convertido ao judaísmo ao invés do cristianismo? Um dia, todos nós, inclusive você, meu irmão, estaremos diante de Deus, prestando contas dos nossos atos. E você não vai poder alegar que não sabia da verdade, porque o Senhor te dirá naquele dia:
que neste dia, neste mês, neste ano, o meu servo publicou um vídeo com todo o esclarecimento necessário para que tu conhecesses a verdade. E não foi só esse. Ele publicou vários outros vídeos de esclarecimentos, centenas deles, justamente como eu lhe ordenei. E você desprezou todo o ensinamento. Você nem ao menos procurou a Bíblia para se informar. Você não creu, justamente como os judeus não creram que Jesus era o Messias prometido. Meus irmãos, será muito triste e decepcionante ouvir do Senhor essas palavras, e ainda que consiga a salvação, desperdiçar todos os galardões que o nosso Deus tem reservado para os seus fiéis. Eu não desejo isso para mim, nem para você, meu amado irmão. Muito menos o Senhor te deseja isso. Mas é importante que você também não deseje. Quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, é para encerrarmos com a lei de Moisés e passarmos a viver a graça de Jesus. Mas é para encerrar mesmo. Não é para ficar um pouco nas obras da lei e outro pouco na graça. Tem que ser pela fé. Se a Bíblia diz que somos justificados pela fé em Jesus, temos que crer nisso integralmente e aceitar a palavra de Deus como sendo a mais pura verdade. Também não adianta, meus irmãos, seguir ao Jesus homem ou ao Jesus crucificado, porque ele já não é mais homem e já não está mais naquela cruz. Então significa que você não está seguindo a nada. Não pare no tempo, meu irmão. Ele ressuscitou e foi exaltado e glorificado. Esse é o Jesus que temos que seguir. Porque quando ele morreu, a lei morreu com ele. Mas quando ele ressuscitou, não trouxe a lei de volta, mas trouxe a sua graça, o único evangelho capaz de nos salvar. Rejeitar a graça de Jesus significa desprezar toda a sua obra realizada exclusivamente para nos conceder a salvação. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Depois no livro de João, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Depois no livro de Romanos capítulo 10, versículo 2: porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Meus irmãos, o Evangelho da Graça está todo descrito nas epístolas do apóstolo Paulo. Esse é o nosso Evangelho. Não seguir o Evangelho ensinado por Paulo significa desobedecer a Jesus. E não seguir a Jesus é rifar a própria salvação. Quem segue a Jesus cumpre com as ordens dele. E seguir os ensinamentos deixados por Paulo é um ato de obediência não a Paulo, mas a Jesus. É realizar a vontade do nosso Senhor. E o desejo dele, meus amados irmãos, é que agarremos com toda a nossa fé o maravilhoso plano de salvação que ele nos concedeu, a sua graça. Jesus já nos preparou lugar no céu e já está voltando, irmãos.
Não temos mais tempo a perder com inúteis discussões filosóficas e divagações. Precisamos crer totalmente nas promessas do nosso Deus, ciente de que quem duvida do Senhor não tem o direito de viver a eternidade com Ele. Usemos a nossa fé. Eu teria muito mais para dizer, mas alguns dos irmãos não conseguiriam suportar. Fiquemos então, meus amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não na lei, na graça. Graça e paz.